reforma que retira direitos engorda o bolso dos ricos. Denise, você está querendo muito falar sobre a reforma da Previdência, não é isso? Quero muito. Nós acompanhamos, então, na semana passada, a aprovação do relatório na comissão especial, com o vergonhoso posicionamento dos deputados federais de Minas que estão nesta comissão, votaram a favor do relatório. E agora o intento aí que a votação vá a plenário para ser aprovada agora nessa semana, com uma pressa que não tem explicação, porque as pessoas não estão, a grande população não sabe o que esta reforma significa. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que nós precisamos discutir. O texto que foi aprovado, substitutivo, no relatório lá que vai a plenário, ela fere de morte a população que recebe até 2 salários mínimos no país, né? Vai ter uma alteração das futuras pensões pagas. E eu vou pedir licença para ler. As futuras pensões por morte poderão ser pagas abaixo do salário mínimo, caso o dependente detenha uma segunda fonte de renda que eleve a remuneração familiar para um salário mínimo. Ou seja, o Estado, ao invés de garantir salário mínimo aos dependentes dos segurados falecidos, passará apenas a complementar a renda das famílias mais carentes até o limite de um salário mínimo. Para esses casos de complementação, a regra aplicada será a nova regra geral de pensões, que é de 50% da remuneração mais 10% por dependente, podendo assim totalizar R$ 598,80. O valor do salário mínimo só será pago ao cônjuge quando se tratar de uma única fonte auferida pelo conjunto dos dependentes. O abono salarial do PIS/PASEP, que a galera que ainda está empregada, porque tem 14 milhões de desempregados no nosso país, que fica todo ano esperando o seu PIS/PASEP para, às vezes, pagar uma conta ou fazer alguma coisa que esteja fora do orçamento, o PIS/PASEP vai ser rebaixado. Hoje, quem recebe até 2 salários mínimos recebe o abono. Vai ser para quem recebe até 1 salário mínimo. É a reforma da destruição, não é reforma. Reformar é para melhorar. A gente que é pobre, quando reforma a nossa casa, é para melhorar um pouquinho, é para dar um pouquinho mais de conforto. A reforma da Previdência não é para melhorar a Previdência, é para destruir a Seguridade Social, é para destruir a classe trabalhadora. E aí, muito interessante, sabe, Luciano? Cada deputado federal tem direito a 15 milhões em emendas para indicar para suas bases. Sabe quanto o governo federal está oferecendo para cada deputado federal que for votar a favor da reforma da Previdência? Quanto? 40 milhões em emendas parlamentares. Acima dos 15 milhões que ele já tem direito de receber. Em contradição, inclusive, com o discurso que o próprio Bolsonaro tinha durante a eleição de atacar o toma lá da cá, né? Ele falava, eu sou o único que não vai fazer o toma lá da cá e tá fazendo. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer para os deputados federais de Minas Gerais, porque ano que vem tem eleições municipais. Então, o deputado federal mineiro que votar a favor da reforma da Previdência não elegerá nenhum prefeito neste estado. Nós dos movimentos, nós dos sindicatos, nós que fazemos a luta do povo nesse estado, vamos denunciar em todos os cantos, em todos os municípios. Nós levaremos a denúncia, nós levaremos o nome de quem está traindo o povo mineiro, votando contra o povo mineiro. Então, quando o deputado federal chegar no município com candidato a prefeito abraçado, será rechaçado, porque deputado federal que votar contra os trabalhadores e a favor da reforma da Previdência será colado nos candidatos a prefeito nos municípios no próximo período. Acho que é interessante a gente lembrar para não esquecer, né, que quando aprovaram a reforma trabalhista, falaram que ela ia resolver todos os problemas, ia criar emprego, desenvolvimento. E a gente está vendo que a reforma trabalhista precarizou o trabalho e aumentou assustadoramente o desemprego no Brasil, apesar da reforma ter sido aprovada. Hoje tem
economistas da própria CNI, né? Economistas da do governo, né? falando que a reforma realmente não produziu impacto na criação de empregos. Tudo aquilo que a gente já sabia. O mesmo discurso está sendo utilizado agora quanto à reforma da Previdência, né? Se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil quebra. Que a reforma da Previdência não for aprovada, não teremos recursos. Que a Previdência é deficitária. Todo esse discurso a gente já ouviu e eu acho que, de novo, a gente tem que ficar muito antenado como que esse discurso ele é muito enganoso em relação aos direitos da maioria da população. Daqui a 30 anos, certamente o que o brasileiro estará vivendo na pele com essa reforma é o que está acontecendo no Chile, né? Claro, eu acho que várias pesquisas demonstram que no mundo inteiro a reforma como essa que está sendo proposta no Brasil não funcionou. Pelo contrário, aumenta a pobreza. Nós que já estamos voltando ao mapa da fome, né? Aumentando assustadoramente o número de pessoas na miséria. Projetamos para um futuro aí uma situação muito pior com a reforma da Previdência, caso a reforma venha a ser aprovada. E acho que a gente precisa explicar para as pessoas, né? Que os impactos não vão começar daqui a 30 anos. Os impactos começam para daqui a 30 anos para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho. Mas exatamente. Os impactos concretos e imediatos acontecerão. Essa questão que eu acabei de dizer, em relação à questão da redução do PIS, em relação à questão da alteração das regras na hora da concessão da pensão por morte. O aumento do tempo, né? O aumento do tempo, no caso da nossa categoria de professores, que a votação na comissão especial traduziu o que nós temos dito há muito tempo. As professoras, os alvos prioritários desse governo na hora da votação dos destaques lá na comissão especial. Os discursos, as falas, a votação da comissão foi para prejudicar a toda a classe trabalhadora, mas os professores são o alvo prioritário por conta da nossa capacidade de analisar a realidade. Essa tarefa de levar a política para a vida concreta, e eu não estou falando de política partidária, política inerente à sociedade que é regulada por regras pré-estabelecidas, construídas para evitar a barbárie. E este governo, e este projeto, e esses ataques de guerra que tem feito contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQ+, contra índios, todos, contra os povos originários. É uma tática de extermínio e de destruição.